amigos do Covil Rubro Negro, tudo bem com vocês? Na noite deste sábado, o Mengão entrou em campo pelo Campeonato Carioca e saiu do Maracanã com uma goleada histórica, 7-1 em cima do Sampaio Corrêa, não fez mais que a sua obrigação e, combinado com os resultados da rodada, conseguiu a classificação às quartas de final, segue vivo na briga pelo tricampeonato carioca. Antes de falar sobre mais essa pelada braba, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Tem 3 opções para você escolher, R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99 por mês, cada uma com seu nível exclusivo de vantagens. Por exemplo, você tem um grupo de WhatsApp exclusivo para os membros do Covil, onde você pode trocar ideia com outros membros espalhados pelo planeta Terra, ler em primeiríssima mão as notícias do mais querido do Brasil e a escalação sai primeiro lá, isso eu garanto a você. Tem também emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives do Covil Rubro Negro, um selinho que mostra quanto tempo você colabora com o canal que mais cresce no YouTube, vídeos exclusivos, vídeos que chegam primeiro para quem é membro e sorteios, não perde mais tempo. Clica já no Seja Membro, escolhe o plano que cabe melhor no seu bolso e venha fazer parte desta família. E agora sim, meus amigos, vamos falar desse jogo, última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca. Todos os prognósticos apontavam não só para uma eliminação precoce do Flamengo, como também a disputa do quadrangular do rebaixamento para o atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Pois bem, os resultados nas 2 últimas rodadas ajudaram. Aliás, grande abraço para os nossos co-irmãos do Vasco que ajudaram bastante nessa tarefa hercúlea. E o Flamengo chegou vivo, praticamente só dependendo de si na última rodada. Tinha 3 resultados possíveis nos outros jogos que aconteceram no mesmo horário e só precisava que um deles acontecesse. De fato aconteceu, eu já falo mais ao longo do vídeo. Só que para esse jogo, o Flamengo veio com muitos desfalques, alguns por opção técnica do Felipe Luiz. Vamos à lista. Saul se recuperando de cirurgia, lesionado. Luiz Araújo ainda sentindo dores, também não foi relacionado para a partida. E o Jorginho sentindo dores desde o jogo contra o Corinthians, também não foi relacionado. Esses 3 por lesão. E aí a gente tem, por opção técnica do Felipe Luiz, Rossi, Varela, Alexandro, Léo Ortiz, De La Cruz e Arrascaeta, todos esses poupados. Treinaram normalmente no Rio de Janeiro, mas não foram relacionados para a partida por opção do Felipe Luiz. E o Alan é um caso à parte, porque ele está em negociação com o Corinthians. O Corinthians está querendo um empréstimo, né? Foi pedido do Dorival Júnior, mas é aquilo, né? O Flamengo não quer se desfazer do Alan sem receber um cascalho, e se tem coisa que o Corinthians não tem, é dinheiro, meus amigos. Bom, então tem essa questão em definição se o Alan fica ou se não fica, por isso ele não foi relacionado para o jogo. Com esse batalhão de jogadores não disponíveis, só restou o Felipe Luiz trazer um reservão, time reserva, com pouquíssimas exceções ali de jogadores que precisam ganhar ritmo de jogo. Vamos à escalação que entrou em campo no sábado. Andrew, Emerson Royal na lateral direita, Danilo e Vitão formando a zaga e Ayrton Lucas na lateral direita. Meio campo com Everton Araújo, Lucas Paquetá como segundo volante. Para quem conhece a história do Paquetá, sabe que ele começou jogando no Flamengo exatamente nessa posição e a partir daí evoluiu para jogar em qualquer posição dali para frente. E o Carrascal na armação de jogadas. Lá na frente o Plata pelo lado direito, Samuel Lino na esquerda e o Pedro, camisa 9, como centroavante. Ou seja, a gente tem basicamente o Pedro de titular na sua posição original, o Carrascal de titular, mas fora da sua posição original, mesma coisa o Paquetá. De resto, todo mundo time reserva. Foi o que o Felipe Luiz colocou em campo no sábado. E olha, muita chuva no Rio de Janeiro, isso ajuda até a explicar o baixíssimo público de apenas 25 mil torcedores do Maracanã. Caiu um temporal absurdo. Eu mesmo ia para o jogo, acabei desistindo por conta do temporal. Carnaval chegando, muitos motivos aí para o torcedor guardar um dinheirinho. Vem Recopa Sul-Americana no final do mês, então o torcedor realmente ficou em casa nessa partida. O Flamengo entrou na partida um pouquinho displicente, demorou um pouco a entrar no jogo. O adversário também não era dos mais desafiadores
e conseguiu ainda no primeiro tempo 2 gols do Pedro, aliás. Naquele momento os resultados ainda não estavam ajudando o Flamengo, mas a vitória foi construída já a partir do primeiro tempo. O time do Sampaio Corrêa é muito fraco fisicamente, então nem se fala. Ainda assim, no final do primeiro tempo, conseguiram um golzinho num contra-ataque. O Flamengo deu mole. O próprio Sampaio já tinha marcado um gol, mas esse primeiro tinha sido anulado. Então 2-1 fechamos o primeiro tempo. Na segunda etapa, eu nem vou perder tempo aqui citando alterações e gols, porque foi um canavial de gols do Mengão, 5 na segunda etapa, fechando 7-1. Atuações que eu gostei. O próprio Pedro finalmente voltou a marcar seus primeiros gols na temporada. Everton Cebolinha, mais uma vez decisivo. Lucas Paquetá me empolgou como volante. E o Emerson Royal, pasmem os senhores, teve 2 assistências na partida. Foi muito bem, mas, é claro, era o Sampaio Corrêa, não era o Real Madrid. A gente tem que ter pé no chão. A soberba do flamenguista vai voltar naturalmente, mas calma lá, que foi apenas um dos piores times do Campeonato Carioca. Tanto é que o Sampaio Corrêa vai disputar o quadrangular do rebaixamento. 7-1, não fez mais que a sua obrigação. E o resultado que ajudou foi a vitória da Portuguesa em cima do Nova Iguaçu. A Portuguesa venceu por 1-0 e esse resultado ajudou o Mengão e empurrou o próprio Nova Iguaçu para o quadrangular do rebaixamento. O Mengão passou em quarto. Lembra muito o que aconteceu na Libertadores, né? Fez o mínimo que podia, o mínimo necessário e passou, mesmo assim, para as quartas de final. Qual que é o esquema agora do Campeonato Carioca? Quartas de final em jogo único, semifinal em 2 jogos e final em jogo único. Perguntem para a Ferj o motivo de só a semifinal ter 2 jogos, porque até agora eu também não entendi. Quartas de final que provavelmente serão no domingo, isso ainda vai ser confirmado pela Ferj na segunda ou na terça-feira, mas devem ser no domingo contra o Botafogo. E por que o Botafogo? Porque o Botafogo foi o primeiro lugar do nosso grupo. Primeiro contra 4, segundo contra terceiro. Passando para a semifinal, o Mengão encara ou Madureira ou Boa Vista em 2 jogos. E só enfrentaria Vasco, Fluminense, as equipes que passaram lá do outro grupo numa eventual final. Esse é o regulamento do Carioca a partir dessa temporada. Bom, quartas de final, como eu disse, no domingo de Carnaval, muito provavelmente. Por quê? O Flamengo joga terça, já falo sobre esse jogo no Campeonato Brasileiro. Mas o Botafogo joga só na quinta na rodada do Brasileirão e por isso o jogo não poderia ser no sábado de Carnaval. E também tem a preocupação de que os 4 grandes do Rio de Janeiro vão jogar nesse final de semana. Tem clássico, tem carnaval, tem blocos de carnaval. Então, muito provavelmente esse jogo vai ser empurrado para o domingo, ainda com horário a definir. Provavelmente 4 ou 6 da tarde. É isso. Então, próxima partida, meus queridos, será no Campeonato Brasileiro. E fez muito bem o Felipe Luiz de poupar o elenco principal, exatamente porque no Brasileirão a gente já disputou 6 pontos e só conquistou 1. Jogo dessa rodada de meio de semana é no Barradão, fora de casa contra o Vitória, que também está indo muito mal das pernas e precisa pontuar. Então acerta o Felipe Luiz em deixar os titulares descansarem um pouco. O Sampaio Corrêa não é o Real Madrid, precisava mesmo rodar o elenco, fez muito bem, deu ritmo de jogo a boa parte da galera, inclusive jogadores da base. E agora a gente vai enfrentar o Vitória no Campeonato Brasileiro terça-feira, atenção, não é quarta, terça-feira, 9h30 da noite, transmissão do Sport TV e do Premier. Então, você já sabe, quarta-feira tem mais Ligado no Lance aqui no Covil Rubro Negro. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Você está no canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Ainda não é inscrito no canal? Pois é, aproveite. Inscreva-se já. Curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal. E não deixe também de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no TikTok. É o Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube.